Boa noite, boa noite a todos, tudo bem? Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês para fazer assim alguns pequenos, eh, pequenas interpretações acerca de que algumas pessoas acham uma coisa, outros acham outra coisa, ou deduzem que assim foi e que assim seria ou teria de ser assim. Tão somente, digamos que o Jesus dos crentes, ele foi tentado como e de que forma? Uns diziam naquela época, ainda permanece alguns dizendo, que ele foi tentado pelo Espírito. Ó, se ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo chegou até ele e disse para ele tais palavras: se tu dizes, se tu de fato se realmente tu filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E os anjos te tomarão pelas tuas mãos e tu não tropeçarás em pedra alguma e que não cai, pois eles te protegerão. Outros dizem que o diabo tentou, mas de que forma você acha que o diabo tentou? Foi humana ou foi espiritual? De que forma alguns podem entender ou compreendem ou entendem, mesmo que sendo pelo lado religioso, mas dê pelo menos um parecer real e não de forma mística, certo? De forma espiritual ou sobrenatural, certo? Eu digo que ali foi humana. Eu digo e posso provar até pelo livro dos crentes, chamado Bíblia, que ali foi humana. Mas há quem enxergue ou quer distorcer que ali foi espiritual, não foi. Eu não sou religioso e não me apego à Bíblia como livro religioso, mas como livro histórico. Não vejo a Bíblia como livro religioso. É só você abrir lá em 1 Coríntios, em cujo capítulo 10, do versículo 13. Veja só, o próprio, segundo lá, o apóstolo, né? O Paulo, chamado Paulo, digamos que Paulo de Tarso, ele mesmo confirma isso, que nenhuma tentação não vem ao homem senão humana. Não existe nenhuma tentação que não seja por meio do próprio homem. O homem é quem tenta, a ele e aos outros. O homem é quem se diabra. Não existe o ser diabo espiritual. Existe o ser diabo, o homem, quando ele quer se tornar um diabo
ou não diabo. Está escrito lá em João, o chamado, o livro de João. Não vos escolhi eu aos 12, o que o cidadão falou, ou esse tal de Jesus, que disseram assim, confirmaram, realmente, tu escolheu 12. Aí ele vai dizer, mas um de vós é um diabo. Isso quer dizer que o homem é que se torna diabo, Satanás, demônio. Mas no livro de 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, diz o Paulo, que não vem sobre nós tentação senão humana. É o que ele afirma. Mas esse tal de Jesus, quando ele foi perseguido, que eu não acredito que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Nenhum corpo humano não consegue fazer isso, porque ele precisa de ser hidratado, reidratado, tem que ser abastecido. O que ele quer dizer assim? Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo, da posição em que ele estava, como dizendo ser rei de Israel, para ele descer daquela posição, sair, se jogar mais abaixo da posição que ele se destacava, certo? Dizia que é o filho de Deus, era uma posição alta daquela época. E não era literal, e sim simbólico. Mas, infelizmente, existem muitos bestalhados, besterosos. E se tu és o filho, ainda diz assim, tudo isto te darei, se prostrados ou se prostrados me adorar. A pessoa tem que se prostrar. Entendeu? E adorar a ele. Quer dizer, compartilhar com ele. Aceitar as ofertas dele. A posição dele sobre aquele tentado. Ok, gente? Veja lá em 1 Coríntios, o livro de vocês aí, crente. Viu, pastorzinho? Ensina o teu povo a falar e a pensar melhor. A se libertar deste casulo psicológico. Tá bom? É exatamente. Nenhuma tentação não vem ao homem, senão por meio do homem, ou dele mesmo, ou de outro homem. Não existe tentação espiritual. Tá bom? Um abraço e boa noite a todos vocês e que vocês possam melhor pensar.